Bom, nós estamos aqui em Campos, né, com o ilustre historiador Carlos Augusto. Carlos Augusto, fala para mim seu nome completo, qual a atividade que você exerce atualmente, né, e para que a gente possa fazer uma pergunta relacionada à parte histórica aqui da cidade de Campos. Ok. Meu nome é Carlos Augusto Souto de Alencar. Eu sou professor do ensino médio da rede estadual do estado do Rio de Janeiro, sou também técnico em meteorologia, sou membro da Academia Pedralva, Letras e Artes, atualmente sou secretário titular da instituição, sou membro do Instituto Histórico Geográfico de Campos dos Goytacazes, sou terceiro suplente da Senadoria do Congresso Sociedade e Cultura Latina e faço parte de outras instituições culturais aí do Brasil. Pois não, essa apresentação foi brilhante, muito bem. Então vamos ver agora sobre o histórico de Campos. Há muitos anos atrás eu me recordo que quando a gente se referia à cidade de Campos, a gente falava só Campos. E atualmente não, atualmente em todos os locais tudo é Campo dos Goytacazes. Quando é que houve essa mudança? Por que houve essa mudança? Próximo do final do século XX, na década de 80, começou-se uma discussão aqui na cidade com referência ao nome Campos, né? Dois motivos em especial. O nome Campos era muito confundido em outros lugares com outras cidades que têm Campos no nome. Por exemplo, São José dos Campos, né? Uma cidade muito conhecida no Brasil, né? Campos do Jordão, havia muita confusão quando se falava em Campos. Quando você fala em Campos, em São Paulo, é Campos do Jordão, né? E isso gerava confusão, né? E além disso, além dessa questão do nome ser confundido com campos de várias outras cidades que também tem campos no nome no nosso Brasil, havia uma questão de uma discussão sobre os primeiros que ocuparam aqui a terra, né? Que foram os índios Goytacazes, né? Os índios Goytacazes eram índios oriundos, fizeram parte da famosa, o Clério conhece bem esse termo, inclusive, a famosa Confederação dos Tamoios, né? Que talvez tenha sido a maior resistência indígena à chegada dos portugueses no Brasil, né? Mas que com certeza no estado do Rio de Janeiro, a Confederação dos Tamoios gerou uma grande resistência, né? O que foi a Confederação dos Tamoios, se me permite o Clério, que é um grande conhecedor do assunto, eu explicar rapidamente o que foi a Confederação dos Tamoios. Foi uma reunião de índios de tribos diferentes, né? Que resistiram à ocupação portuguesa, em especial na Baía de Guanabara, né? Na região da Baía de Guanabara. Os índios Goytacazes participaram, né? A Confederação dos Tamoios perdeu, né, essa disputa com os portugueses, teve perto de ganhar, Clério sabe disso, mas perderam, né? E os índios Goytacazes saíram e vieram para a região norte fluminense. Então eles são os primeiros a ocuparem, né, assim, que nós temos registro, né, a ocuparem essa região. Eram índios violentos, que praticavam inclusive rituais de canibalismo, que na sociedade deles era justificado, é até engraçado dizer isso, mas era justificado porque eles acreditavam que ao comer a carne do adversário eles adquiriam os poderes e as qualidades daqueles adversários, né? E como eles foram os primeiros ocupantes aqui da região, resolveu-se homenagear esses indígenas que depois, com a chegada definitiva dos portugueses aqui, acabam sendo dizimados. Aí sim, realmente, os índios Goytacazes são dizimados. E aí, para resgatar essa herança histórica, né, do registro da presença indígena na região de Campos, que se colocou esse complemento, né, que passou a ser a cidade do Santíssimo Salvador de Campos dos Goytacazes, o Santíssimo Salvador, que é o padroeiro de Campos, Santíssimo Salvador, que não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus Cristo, já que a cidade, do ponto de vista do branco europeu, a primeira colonização que chega aqui é trazida por padres jesuítas, por isso o Santíssimo Salvador é que é o padroeiro da cidade de Campos dos Goytacazes. Interessante isso. Muito bem. Os padres jesuítas estiveram aqui? Sim, padres jesuítas. Na verdade houve um acordo à época, né?
Os padres jesuítas ficaram com essa região de Campos dos Goytacazes e os padres franciscanos foram para a região de São Fidélis. Todo mundo sabe também, pelo menos quem estuda história da religião, São Fidélis, né? Fidélis era um seguidor de São Francisco, né? Então, por isso que a cidade dos franciscanos, né? Que começou a ser montada pelos franciscanos, passou a ser São Fidélis, uma cidade aqui próxima, e Campos dos Goytacazes, como é a cidade dos jesuítas, o padroeiro é o Santíssimo Salvador, Jesus Cristo, comemorado aqui em Campos, dia 6 de agosto. Aí o nome da cidade, então, é a cidade do Santíssimo Salvador de Campos dos Goytacazes. Tá, isso foi oficializado por lei? Sim. Quem era o prefeito da época? Você lembra? Que o prefeito, os vereadores aí... Eu acredito que a mudança a partir de Campos dos Goytacazes, apesar de eu não ter certeza, há uma grande possibilidade de ter sido na época do prefeito Raul Linhares, mas eu confesso que preciso pesquisar um pouco mais isso. Entendeu? Tá. Mas, se não me engano, foi na época de Raul Linhares, muito provavelmente. Né? Foi quando houve todo esse processo. Houve todo esse processo de discussão. Havia também, na época, o vice-prefeito Wilson Paes, que era um camarada que depois também vem assumir a prefeitura, que era uma pessoa muito intelectualizada. O prefeito Raul Linhares também era uma pessoa muito ligada à arte, à cultura. Eu acredito que essa discussão tenha ocorrido ali mais ou menos naquele período. O Garotinho veio depois. O primeiro mandato dele. Aí ele é na década de 80, né? Final da década de 80, que ele ascende politicamente. O grupo político dele, depois do governo de Zezé Barbosa, né, porque há uma transição, né? Campos dos Goytacazes, durante muito tempo, a economia de Campos dos Goytacazes era baseada em cana-de-açúcar, né? Então, os grandes proprietários de terra que faziam os seus candidatos, vamos dizer assim, que eram eleitos para governar a cidade. Mas chega um momento que o plantio de cana-de-açúcar, né, a produção de cana-de-açúcar, a economia ligada à cana-de-açúcar, ela entra em declínio. Nesse mesmo período coincide com a vinda do petróleo, né, os royalties de petróleo, a descoberta de petróleo na bacia de Campos dos Goytacazes. Ainda hoje, a bacia de Campos dos Goytacazes produz 80% do petróleo, né, do Brasil, né? É uma bacia marítima. Né? Então os royalties de petróleo eles acabam substituindo na economia a cana-de-açúcar, que entra em declínio. Ainda há produção de cana-de-açúcar em Campos, uma boa produção, mas que está longe do auge que Campos dos Goytacazes teve, principalmente no final do século XIX, começo do século XX, tanto que Campos dos Goytacazes consegue fazer um presidente da República, que é Nilo Peçanha, né? É claro que ele havia entrado como vice-presidente, né? Por morte de Epitácio Pessoa. Ele assume, completa o mandato, e ele é ainda hoje o único presidente da República que nasceu, fez carreira política em Campos dos Goytacazes. Diga-se de passagem, Nilo Peçanha, que era mulato, né? Ele tentava esconder a sua origem mulata, botando o pó de arroz no rosto, né? Porque o Brasil já teve um presidente negro, mestiço, claramente mestiço, e foi Nilo Peçanha, né? Que era natural daqui. Que era natural de Campos dos Goytacazes. Sabe a época mais ou menos? Ele foi presidente da República em 1911. Ele já havia sido presidente, porque na época governadores de estado eram chamados de presidentes, né? Então ele foi presidente também da província do Rio de Janeiro, se não me engano, um mandato antes e um mandato depois de ser presidente da República. Tá bom. Só para encerrar, o seu e-mail e contato com você. Meu e-mail é soltodealencar@yahoo.com.br. Quem quiser entrar em contato conosco, questão cultural e tudo mais, estamos sempre às ordens disponíveis, tá bom? Tá bom, obrigado. Nada.